Pela primeira vez há muito tempo eu faço um vídeo onde não escrevi nada. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar de A Mulher do Dragão Vermelho, do José Rodrigues dos Santos. Ora, eu quero, primeiro que tudo, agradecer muito ao Planeta o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E quero também agradecer às pessoas que leram em live comigo este livro. Foi muito prazeroso, é um livro muito difícil, um livro muito complicado, a nível da temática, não a nível do discurso, mas um livro que mexe com as nossas emoções e foi muito bom ter-vos lá comigo durante aquelas 7 lives em que nós estivemos a ler o livro em live. Eu li o livro todo em live. Foi uma experiência tão prazerosa que já combinámos que em janeiro temos que arranjar um que possamos ler em live. Eu vou pensar no assunto, pensem também, não se esqueçam de me mandar sugestões. Mas vamos ao último livro do José Rodrigues dos Santos. Este livro do José Rodrigues dos Santos foi um livro que mexeu muito comigo a nível emocional. Esta história, que é uma história com H maiúsculo, acaba por ter contornos que a mim me incomodaram bastante e me fizeram pensar se o mundo não anda um bocadinho distraído ou se não andamos todos muito distraídos. No entanto, em relação à escrita do próprio José Rodrigues dos Santos, eu acho que este livro é um livro que é, se quiserem, um salto na vida do José Rodrigues dos Santos. E passo a explicar. Este livro tem uma construção narrativa de que eu pessoalmente gosto muito, que é um capítulo sobre um acontecimento, outro capítulo sobre outro acontecimento, depois regresso ao primeiro, depois regresso ao segundo. Esta alternância nas situações narrativas é algo que eu gosto muito na construção. E, portanto, à partida, logo aí, este livro me agradaria. Portanto, temos aqui quase como se fossem 2 livros. Por um lado, temos a história do Tomás Noronha, o nosso Tomás Noronha que nós já conhecemos, o nosso professor de História da Universidade Nova, que desta vez se vê envolvido num acontecimento que está ligado com a sua mulher, a Maria Flor, e que, portanto, tem todo esse caráter emocional por trás, para além das descobertas que o Tomás Noronha possa vir a fazer. No outro capítulo temos a história da Madina. A Madina é uma jovem chinesa que nós vamos acompanhar ao longo da vida. Vamos acompanhar a sua saída da sua aldeia, ela pertence a uma minoria étnica dentro da China, e vamos acompanhar toda a sua escolaridade, a sua entrada no Partido Comunista da China, a sua progressão dentro do partido, o seu trabalho e depois tudo aquilo que a seguir lhe acontece. E esta história da Madina foi aquilo que me mexeu mais. Obviamente que a história do Tomás Noronha é uma história muito interessante, é uma história, se quiserem, quase que de thriller, mas a verdade é que, a mim, aquilo que me marcou foi esta Madina e a sua história de vida e a sua construção de vida, que me levou a pensar em que medida é que ou quão disto é que é realidade. Eu aconselho a quem queira ler este livro que no final leia as notas finais do José Rodrigues dos Santos, porque apesar de ainda serem umas páginas, vai da 537 vai da página 537 à 571, eu acho que estas páginas são muito elucidativas para tirar as dúvidas que nos vão assolando ao longo do livro, ou pelo menos a mim me assolavam, no sentido de, mas será que isto é mesmo assim? Será que isto é verdade? Será que ele se baseou em factos verdadeiros? Portanto, eu não vou aqui dar spoilers e, portanto, aquilo que eu vos digo e aquilo que eu vos aconselho é a lerem estas notas finais. O livro é perturbante, independentemente da história ser verdadeira ou não, porque no fundo é aquele tipo de história que nós olhamos e pensamos, se não for verdade poderia ser, e portanto começamos a pensar em para onde é que o mundo pode caminhar ou por onde é que o mundo pode ir, e isso também é perturbador, pelo menos na minha opinião, e sobre esse ponto de vista este livro é só e apenas brilhante. Para mim é um dos melhores livros do José Rodrigues dos Santos. Eu diria quase que ele faz parte do meu top 3, porque eu gosto muito da Filha do Capitão,
gosto muito da biografia do Gulbenkian, que são 2 livros, mas que eu acho que funcionam como se fossem um só, e este será talvez, dentro desses o outro para o meu top 3. Não me perguntem qual é a ordem, porque eu na realidade neste momento não sei. Porque A Filha do Capitão é um romance histórico e, portanto, sobre esse ponto de vista, os factos que lá estão são as coisas que aconteceram. A biografia do Gulbenkian é, como eu já disse, é uma biografia, portanto, o estilo de escrita é diferente e a forma de escrever é diferente. E os acontecimentos também estão narrados por ordem cronológica, portanto, estão baseados em factos reais. E depois temos este livro, que é um livro contemporâneo, é um livro, se quiserem, de alerta, acho eu, é um livro de chamada de atenção, é um livro que nos leva a descobrir um mundo que é o nosso e que se calhar nós, por acharmos que está lá muito longe, temos olhado para o lado e não temos interpretado como sendo real e como podendo de alguma forma vir a colidir com o nosso e com os nossos valores e com os nossos princípios e aquilo que nós esperamos que seja o futuro do mundo para os nossos filhos. Por outro lado, eu acho que neste livro o José Rodrigues dos Santos fez, como faz sempre, uma pesquisa exaustiva, muito bem feita. Ele dá-nos esses mesmos elementos. Ele, no fim, como também é tradicional, dá-nos as fontes que ele usou, dá-nos os livros que foram utilizados e que foram nomeados ao longo do livro. Ele refere vários livros ao longo vários livros ao longo deste A Mulher do Dragão Vermelho e, na verdade, se quiserem, ele acaba por nos dar esse aspecto de veracidade, ele acaba por nos dar essas referências de que ele se serviu para fazer a investigação para o livro. E, portanto, quem estiver interessado e quem quiser alargar os seus conhecimentos e quem quiser alargar a informação em relação ao livro, pois dispõe aqui de uma série de elementos que o José Rodrigues dos Santos dá nas tais notas finais de que eu estava a falar anteriormente. De qualquer forma, é um livro perturbador, é um livro angustiante, é um livro que eu muitas vezes pensei, ainda bem que eu o li em live, porque consegui verbalizar a angústia que estava a sentir, consegui verbalizar as inquietações, porque caso não o fizesse, provavelmente teria sido ainda mais angustiante, mais perturbador do que aquilo que na realidade foi. No entanto, eu olhei para a página do caderno onde costumo tomar as minhas notas e pensei, o que é que eu vou escrever? Porque eu não posso dizer nada sobre este livro. Este livro tem que ser lido, é um livro para ser lido, é um livro para quem quer estar informado do que se passa no mundo neste início do século XXI. É um livro que deve ser lido, mas eu não posso contar nada, porque o efeito está exatamente na descoberta daquilo que acontece ao longo das páginas do livro. Nós fomos conversando nas lives, inclusive com gente, nomeadamente com o Guilherme, que tem o canal um rapaz que lê, e a página de Instagram também, e com a Fátima, Andreia, das investigadoras, que já tinham lido o livro, e aquilo que sentíamos é que eles estavam à espera que nós chegássemos a determinados pontos para poderem também eles verbalizar as suas dúvidas, as suas angústias, as suas inquietações connosco e dessa forma, se quiserem, libertarem-se um pouco daquilo que, na verdade, se torna angustiante perante a leitura deste livro. Brilhantemente bem escrito, um livro fundamental para quem quer estar interessado no mundo de hoje, um livro fundamental para quem quer perceber o mundo que poderemos deixar aos nossos filhos e que não devemos deixar aos nossos filhos. Portanto, é daqueles livros que eu acho que têm que ser lidos, independentemente de ser um romance. Depois, as notas finais esclarecem o resto. E eu lamento, tinha muita vontade de conversar convosco sobre este livro, mas acreditem que ia-vos tirar a dimensão que o livro pretende de relação com o próprio livro e de relação com a própria história, se vos contasse, fosse o que fosse, mais do que aquilo que já vos disse sobre o livro. Quero-vos apenas mostrar o que está por baixo da capa e que acho que é muito elucidativo e que acaba por nos dar
se quiserem uma pista para aquilo que A Mulher do Dragão Vermelho, do José Rodrigues dos Santos, é. É um livro que se lê muito bem. Nós fizemos 6 lives de hora e meia cada uma, acho eu. Portanto, e hora e meia com a conversa pelo meio, ok? Tivemos hora e meia de leitura. Já estava, hora e meia de leitura, nós depois ficávamos a conversar mais uns tempos, mas fizemos 6 lives de hora e meia de leitura e foi o tempo que demorámos para ler este livro, mas é um livro que se lê muito bem. A escrita dos José Rodrigues dos Santos não é uma escrita difícil, é uma escrita que é quase uma escrita jornalística e, portanto, nós vamos querer sempre saber aquilo que se passa no capítulo seguinte. Neste caso, no capítulo que vem depois do seguinte, porque, no fundo, as duas histórias, que vão acabar por se cruzar, obviamente, acabam por... o José Rodrigues dos Santos acaba por nos deixar em suspense para depois querermos ler a história que vem a seguir. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre A Mulher do Dragão Vermelho. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça. Mais uma vez, muito obrigada a quem leu comigo em live. Janeiro teremos um novo livro certamente e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.